Olá, professores, olá, professoras. Meu nome é Alisson Dodó. Sou professor de língua portuguesa e atualmente eu faço parte da equipe do PAIC Integral. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as habilidades do SAEB. E aí nós selecionamos uma habilidade que hoje o estado do Ceará ele está com 49% de dificuldade, certo? Na última prova que nós realizamos. E aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa habilidade. Inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal. Por que essa habilidade ela é considerada complexa? Porque observem que a gente precisa fazer com que o nosso aluno ele compreenda pelo menos 3 conceitos. A gente tem a inferência, ele precisa compreender o que é linguagem verbal e ele precisa compreender o que é linguagem não verbal. Só que a gente vai ver, quando formos analisar algumas questões, que não é tão simples assim. Porque dentro dessas categorias, nós vamos perceber um leque de possibilidades. Então vamos lá analisar uma questão introdutória, certo? A gente tem uma tirinha que diz assim, nós temos o título Puxa que bruxa. Vamos lá. Puxa que bruxa. Tinha verruga, varinha e feitiço. E era muito temida por isso. Só uma coisa a matava de susto: o Dino Bruxo. Nesse texto, a expressão zap foi usada para indicar. Para a gente, é uma questão relativamente simples. Mas quando a gente considera que este texto foi voltado para estudantes do 2º ano do Fundamental, a gente tem que considerar, por exemplo, algumas categorias que ele precisa mobilizar para assinalar o item correto. Então, por exemplo, para analisar produtivamente essa questão e, portanto, desenvolver essa habilidade, é preciso considerar outras habilidades que estão relacionadas, que foi o que eu acabei de falar. Para ele poder inferir, ele precisa compreender que ele está inferindo uma informação, só que ele está inferindo isso dentro de textos que articulam elementos verbais e não verbais. E aí o que ele precisa mobilizar para conseguir marcar o item correto? A gente primeiro precisa, se eu quero que ele faça inferência, o que é a inferência? Ele vai deduzir o que não está claro lá no texto. Não está escrito, mas a partir do escrito eu posso deduzir. Se eu quero que ele faça a inferência, eu primeiro preciso observar se ele consegue ler o texto verbal. Já que para interpretar, precisamos verificar primeiro se a mensagem é lida, se a mensagem é compreendida. Eu preciso também verificar se o meu aluno sabe localizar informações explícitas no texto, já que estamos trabalhando com o nível inferencial, o que se compreende, mas não está dito explicitamente, que
que requer primeiro uma leitura literal para, na sequência, aprofundar no nível de compreensão. Depois que ele faz todo esse movimento de compreender o texto verbal, de conseguir localizar informações explícitas, é importante também que ele saiba reconhecer o gênero textual da questão. Por quê? Já que a identificação do gênero textual nos possibilita compreender algumas questões importantes. Ele vai compreender que situação interativa é essa. Por exemplo, ele vai saber se a linguagem vai ser uma linguagem simples ou uma linguagem mais complexa. A partir da situação interativa, ele vai compreender a estrutura do texto, quem produziu o texto, a quem esse texto se dirige e o seu propósito comunicativo. Tudo isso é importante para que ele mobilize, junte todas essas informações com o processo de localizar informações explícitas, com o processo de compreensão do próprio texto, para poder assim conseguir inferir com competência. E por último, que a gente pensa que é simples, mas não é, ele vai precisar relacionar essas duas linguagens, porque ele está lidando com o texto verbal, né, as palavras, e ele também está lidando com um texto que lida com a linguagem não verbal, que são os desenhos, as palavras. Então ele precisa observar tudo que está nos desenhos, relacionar com o que está escrito. Quando ele faz esse intercruzamento, ele vai conseguir fazer essas inferências. E aí, desse modo, para que o estudante possa inferir o significado da palavra zap, que era o que se pedia na questão, o que zap queria indicar, o que ele tem que fazer primeiro, né? Ele tem que mobilizar pelo menos 4 processos cognitivos, né, mentais, para conseguir inferir o significado de zap. Então, por exemplo, ele vai ler o texto verbal, ele vai ter que demonstrar que compreendeu o que foi lido. Lá no texto, por exemplo, eu preciso ver se ele compreendeu que o texto está falando da bruxa, que a bruxa é uma personagem do texto, que todo mundo tinha medo da bruxa, mas só que a bruxa tinha medo de alguma coisa. Tinha medo de quê? Do Dino Bruxo. Embora eu esteja pedindo a inferência que ele deduza o que significa zap lá no meu texto, ele precisa compreender todas as informações que estão explícitas no texto, porque esse conjunto de informações que está explícito é base para que ele compreenda o que não está dito, mas eu posso compreender a partir do dito. Quando ele faz tudo isso, eu vou estar verificando se ele sabe localizar informações explícitas. Por exemplo, quais são as características das personagens, por que a bruxa era tão temida pelas pessoas e de quem ela tinha medo. Ele precisa fazer todo esse movimento de análise de informações explícitas para se chegar a um nível mais profundo de compreensão. Quando ele faz tudo isso, também é importante que ele identifique o gênero textual, que no caso é uma tirinha, e sua composição. A gente viu que a tirinha, ela geralmente é composta por 2 linguagens, a verbal e a não verbal. Neste caso, a gente vai ter uma HQ, que é uma história em quadrinho, com o uso predominante de uma linguagem simples. A gente vai perceber, por exemplo, a palavra puxa,
a gente vai perceber o uso de onomatopeias que representam os sons das coisas. A gente vai ter o pof, o zap, o bluft. Só que na nossa questão ele quer a inferência do sentido de zap. Por fim, quando ele faz todo esse reconhecimento, quando ele mobiliza todos esses conhecimentos, ele precisa intercruzar essas informações que são reveladas pelos desenhos, que são reveladas pelo texto verbal. E aí ele vai chegar à conclusão de que a expressão zap indica o barulho do feitiço da bruxa, certo? Para a gente é uma questão simples, mas quando a gente começa a considerar que é o aluno do segundo ano, como eu estava dizendo, note que ele precisa lançar mão de todos esses elementos, de todos esses processos cognitivos para se chegar ao item correto. E aí a gente quase finalizando, nós vamos analisar mais outra questão que também trabalha a inferência em textos que articula linguagem verbal e não verbal. Então o que a gente vai precisar fazer aqui com o meu estudante? Note que aqui a predominância é da linguagem não verbal. Eu preciso fazer com que o meu aluno observe tudo, as expressões dos personagens, observe as expressões faciais dos personagens. O que está acontecendo na cena? Então a gente tem um carro, a gente vai ter a emissão da fumaça, e aí a gente vai ter uma outra coisinha aqui que nós chamamos de onomatopeia. Observem que o cough é a representação do barulho da tosse, né? E aí o texto diz o seguinte, o enunciado do texto pede assim: nesse texto, a poluição causa nas pessoas fome, risadas, sono, tosse. Ora, é uma pergunta relativamente simples, mas para ele chegar a essa conclusão, ele precisa perceber tudo isso aqui. Ele precisa perceber o que está acontecendo aqui no texto, como na análise já foi feita. Tem o carro, tem a emissão da fumaça, tem pessoas, eu preciso ver qual é a expressão facial das pessoas, o que elas estão fazendo, para eu realmente inferir, chegar à conclusão de que toda essa fumaça causa tosse nas pessoas. E aí, antes de finalizar a nossa discussão, nós queríamos falar com vocês 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto diz respeito ao trabalho com o desenvolvimento das habilidades. O que acontece? Quando a gente trabalha uma determinada habilidade, ao trabalhar uma determinada habilidade, é preciso levar em conta que ela não é isolada, ou seja, ela está relacionada a outras habilidades e conhecimentos. Foi o que a gente acabou de ver na análise dessas 2 questões. A habilidade era inferir informações em textos que articulam elementos verbais e não verbais. Mas a gente viu que nós não nos limitamos apenas à habilidade da inferência. O que foi que nós fizemos? Nós tivemos que mobilizar conhecimentos para saber se o aluno realmente compreende o texto, se o aluno sabe localizar informações explícitas no texto, se o aluno sabe diferenciar linguagem verbal de linguagem não verbal, se o aluno sabe intercruzar essas linguagens, se o aluno sabe identificar o gênero textual, o propósito comunicativo,
a linguagem utilizada no texto. Tudo isso são conhecimentos e outras habilidades que nós precisamos mobilizar para dar conta da inferência. Baseados nisso, a gente gostaria de destacar um outro segundo ponto, vamos lá. O segundo ponto é destacar a importância do trabalho com as sequências didáticas para desenvolver as habilidades de leitura a partir do estudo de um gênero textual. Por quê? Porque a partir dessas sequências consegue-se criar um roteiro metodológico que permite com que o estudante aprenda o passo a passo de como tais habilidades podem ser desenvolvidas e reforçadas. O que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui? Que nesse sentido, a mera aplicação de simulados ou de questões somente para aferir itens, sem o cuidado com a prática pedagógica, torna-se uma atividade vazia e pouco produtiva. Note, não adianta toda semana trazer simulados e mais simulados ou questões e mais questões para o estudante, por exemplo, para ele identificar inferência textual em textos que articulam linguagem verbal e não verbal. Se eu faço isso apenas para aferir itens, para saber se ele consegue marcar o item correto, esse trabalho ele vai ser improdutivo. Por quê? Porque nós não estamos tendo o cuidado de fazer com que o meu estudante perceba que essa habilidade de inferência eu só consigo inferir se eu conseguir mobilizar outro conjunto de habilidades e outro conjunto de conhecimentos que juntos vão me ajudar a desenvolver essa habilidade aqui. Então não é que nós sejamos contra a aplicação de simulados ou de atividades. Claro, eles podem e precisam estar habituados a isso. Só que essa prática ela tem que ser cuidadosa. Por quê? Senão, ela vai se tornar uma atividade vazia e pouco produtiva, uma vez que esse tipo de atividade, só de aferição de itens, sem considerar esse leque de conhecimentos de outras habilidades que juntos vão me ajudar a desenvolver uma habilidade específica, quando eu esvazio a minha prática apenas para aferir itens, esse tipo de atividade não oportuniza ao estudante refletir sobre os usos que fazemos da língua quando escrevemos ou lemos textos. Por isso, a necessidade do cuidado com a nossa abordagem e de como conduzimos nossas aulas de língua portuguesa. Eu espero que a nossa aula tenha deixado alguns insights, algumas reflexões para a prática pedagógica de vocês. Obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.